Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City saiu e hoje eu, fã dos 3 primeiros games, vou te contar como esse filme ficou, sem enrolação e sem mimimi. É a verdade, não minto. Bora pro vídeo. Resident Evil. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Jeff, estamos no Controle Total e hoje eu tive a oportunidade de assistir ao filme Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Eu vou te falar tintim por tintim. Qual é o nome dele? É Tintim. Tudo o que o filme apresenta de bom e de ruim. Só é importante lembrar que para esse vídeo eu vou dar vários spoilers. E sendo bem direto, eu não gostava dos filmes de Resident Evil da franquia com o Paul W. Anderson e a sua esposa Milla Jovovich. Eu também. Tendo dito isso, eu não sou crítico de cinema e não tô aqui para fazer uma crítica técnica. Então, bora falar do filme Resident Evil. Esse filme, galera, desde o começo sempre prometeu ser mais fiel aos games do que era a franquia de Resident Evil lá do Paul W. Anderson. Mas isso por si só não quer dizer que o filme é melhor do que a franquia protagonizada pela atriz Milla Jovovich, ou que esse filme é muito bom. Não é bem assim que funciona, a gente sabe disso. É claro. Mas de cara eu vou cravar a estaca no peito dos haters de plantão que nutriram um ódio fervoroso por esse filme e vou dizer que sim, o filme de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é anos-luz mais fiel aos games e você pode e deve ter todo o direito de discordar de mim. É mesmo, é? Eu só vou pedir que você vá aos comentários e deixe o seu ponto de vista educadamente, que eu vou adorar ler e bater um papo com você sobre o filme e até sobre os games caso você queira. Vamos começar pelos pontos negativos do filme e depois disso passamos para os pontos positivos, certo? Começar aqui pelo ponto negativo que mais deixou os fãs pistolados. E eu tô falando sim da caracterização dos personagens. Galera, é dele mesmo que eu tô falando, o Leon. O Leon tá um cocô total, não tenho nem o que falar sobre isso. Esse personagem não tem nada de Leon, tirando o figurino, que esse sim lembra o figurino original do Leon, mas que de resto ele não tem nada a ver com o personagem dos games. Que seria bom se eu estivesse me referindo só ao cabelo ou aquele bigodinho ridículo que o ator ostenta durante o filme. Mas para terminar de foder com o Leon, esse personagem é o maior cagão, é incompetente e eu entendi claramente que o roteiro quis dar um pano de fundo para o Leon, uma historinha mal explicada sobre o passado do personagem para que no futuro isso pudesse ser explorado em uma possível continuação. Mas eu tô cagando para essa história tosca que quiseram inserir de background do personagem. Em Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, o Leon é um policial inútil, cachaceiro e trouxa. Exatamente. É assim que eu consigo descrever o Leon nesse filme. O cara dorme em serviço, o cara escova os dentes com cerveja. Bom, até aí eu nem posso julgar. Mas, na real, o Leon tá mais pra alívio cômico do que pra herói nesse filme. E isso que ele nem sequer é realmente engraçado, ele é só um palhaço sem graça. E agora vamos falar sobre a Claire. Essa não tem uma aparência super jovem e linda que a personagem ostenta nos games de Resident Evil. Mas se o Leon não tem nada a ver com os games, a Claire por outro lado tem uma personalidade muito mais fiel. Então pra mim o fato dela ter uma aparência diferente não incomodou. É um ponto negativo, mas nada demais. Já que a Claire nesse filme apresenta um instinto investigativo, um interesse em desmascarar a Umbrella, sem contar que ela é muito mais badass, parecido de fato com o que ela é nos games, com o que ela apresenta nos jogos. Agora vamos falar da Jill. Meus amigos, a Jill é um caso complicado. Na aparência ela pode parecer tudo, menos a Jill dos games de Resident Evil. Olha como tá linda! A personalidade dela também não tem muito a ver com a Jill dos games, mas pelo menos não cagaram tanto nela como cagaram no Leon. No fim, ela se torna praticamente esquecível nesse filme. Poderiam ter colocado qualquer nome nela, porque ela é bastante genérica. Vamos falar do Chris. Quanto ao Chris, eu tenho poucas reclamações. O ator é razoável, ele tem um figurino bem parecido com os games e até que é bem heróico nas cenas de ação. Então, ele não é a pior coisa do filme.
Beleza, falei dos personagens principais, as suas caracterizações e as suas personalidades. Agora, bora falar de outro detalhe que eu sei que você aí que tá vendo esse vídeo adorou. Os efeitos especiais. Isso mesmo, meus amigos, os efeitos especiais são, como eu posso dizer, uma bela merda. São um desgosto. O cachorro zumbi me deu dor de barriga. E eu pensei, poxa, eu tenho que ir no banheiro e me livrar logo da situação. Mas onde eu realmente passei mal foi quando a forma final do William Burke apareceu. O bichinho é escroto, pessoal. O CGI feito nas coxas... Aliás, feito nas coxas não, foi feito mesmo pelo rabo. Mas a verdade tem que ser dita, Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City teve um orçamento modesto. Então, era de se esperar uma cara de produção bem filme B. E isso não é exatamente um demérito total para o filme. O que todo mundo tem que entender é que Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City não é um blockbuster. Então, não dá para esperar uma produção caprichada nesse filme, não dá para esperar efeitos especiais de primeira qualidade. A gente tem que, infelizmente, entender que não havia dinheiro suficiente para produzir belas animações em CGI para poder convencer todo mundo. Ó o frame sendo chupado, ó. É claro que ficou bem ruim, mas o roteiro é outra bomba que rivaliza com o Leon. Se eu tivesse que escolher dois pontos que afundaram o Resident Evil, eu escolheria o Leon e o roteiro. E tudo aquilo que o roteiro faz com o personagem do Leon. Ah não, sério? Em alguns momentos eu pensei, caraca meu irmão, que porcaria, que situação ridícula, por que esse zumbi levanta e dá no pé sem atacar ninguém? A verdade é que se você não é fã da franquia nos games, existe uma possibilidade muito grande de você achar Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City uma bosta. Ou será que não? E esses são os pontos fracos e polêmicos. Esse filme sofreu reclamações sobre praticamente tudo, mas a gente sabe que reclamar é o passatempo preferido da internet. Nada a ver. Então focamos no principal e bola pra frente. Agora vamos falar sobre os pontos positivos desse filme. E se você tava aí odiando Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, então meu amigo, essa parte vai te fazer me odiar também. Já avisei que vai dar merda isso. Mas como eu já disse antes, tudo que eu falo aqui está aberto à discussão. E os comentários estão aí para serem usados com educação. Então pode ir lá argumentar comigo sobre qualquer coisa que eu falei aqui, que eu vou lá e converso com todo mundo depois, pessoal. Primeiro ponto positivo é que agora Resident Evil é sim um filme de terror. Isso mesmo, agora temos um filme de terror com zumbis. Não entenda errado. Não é que esse filme é de arrepiar, seja um ótimo filme de terror, não é uma invocação do mal ou um hereditário. Filmes de terror mais atuais que são bons, mas pelo menos Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City tem uma atmosfera de terror bem legal. Se passa totalmente em ambientes escuros, alguns até bastante fechados, e passa um certo incômodo, uma sensação de perigo. E isso acontece grande parte por conta dos zumbis, que podem até não ser os mais bem maquiados do cinema. Me poupe! Eu não acredito que dizem isso. Mas que transmitem muito bem o perigo, a angústia, o incômodo de ter uma criatura morta-viva em decomposição, louca para tirar um pedaço seu na dentada. E tem até direito a alguns jumpscares, meio fracos, mas tem. E a fotografia escura é tão boa para compor o clima de terror, quanto é boa para esconder a produção barata do filme. Outro ponto positivo é as referências que o filme entrega para os fãs. Pode ser um quebra-cabeça no piano, pode ser uma Samurai Edge jogada no chão, pode ser um primeiro zumbi aparecendo de forma muito parecida com os games. O fato é que Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City tem uma generosa quantidade de referências vindas direto dos games, e não são pequenos detalhes apenas. Algumas referências vêm em forma de cenários. O prédio de polícia de Raccoon City é muito bem representado. Infelizmente não tem toda a importância no filme quanto tem nos games, mas ainda assim tem a estátua do saguão, que ficou ridiculamente mal feita no CGI, mas tá lá. Ó o frame sendo chupado, ó.
Além disso, temos a Torre do Relógio, queda de helicóptero, bazuca, caminhoneiro escroto comendo hambúrguer e até lanchonete, que faz referência ao local onde Leon conhece a Claire no segundo game da franquia Resident Evil. Outro cenário que precisa ser citado é a mansão, local onde se passa o primeiro game, e é lá que bons momentos com zumbis são apresentados. E é esse local onde eu me senti mais familiarizado durante o filme. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é um filme fiel aos games até certo ponto. O roteiro pegou o primeiro e o segundo game da franquia, misturou tudo e o resultado foi um enredo dividido em duas partes. É quase como se você fosse jogar Resident Evil 2 e no disco A tem a Claire, enquanto que no disco B tem o Chris. As histórias se passam paralelamente até que se encontram em um desfecho previsível e pouco empolgante. O fraco roteiro do filme se foca principalmente nos dois irmãos, uma relação conturbada entre eles e as barbaridades que a corporação Umbrella cometeu com a cidade de Raccoon. Faltou muito para que esse filme fosse o filme de Resident Evil definitivo. Faltou um pouco mais de cuidado com os personagens, em alguns casos muito mais cuidado, né? No caso do Leon, por exemplo. No, God, please, no! No! Sobrou preguiça no roteiro, que ainda faltou uma quantidade maior de dinheiro para bancar uma produção mais caprichosa, digamos assim. Eu não odiei o filme, eu cheguei lá com expectativa baixa e recebi o que eu esperava. Então, a minha experiência como fã dos games foi positiva. Uma coisa eu preciso dizer sobre esse filme: tava parecendo que ia ser uma bomba total, e no final foi um filme fraco. Mas se pensarmos que pelo menos agora Resident Evil tem terror e tem zumbis, posso dizer que houve uma evolução. Mas na boa, o Leon não dá pra aceitar. Comenta aqui se você teve a coragem de ir ao cinema para assistir Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, e bora jogar um Resident Evil 2 Remake, que esse sim ficou fantástico. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque aqui você tá no controle total. Valeu muito, galera, e até a próxima!